noite, igreja. Graça e paz. Bem-vindo à PIB Mogi. É muito bom estar aqui nesse lugar. Eu sou o Marco. Estou no CR tratando a respeito de traumas infantis, consequências de abuso. E louvado seja Deus pela vida de cada um aqui, que está aqui essa noite no CR. Para vocês que estão na internet, muito bem-vindo também. Eu encorajo vocês a estarem aqui na próxima terça-feira, para quem não pôde vir, para estar aqui conosco nos celebrando. Para caso que você tenha algum fardo, esteja cansado dele, queira trocar pelo de Jesus, que é mais leve, aqui é o lugar. Amém? Quero iniciar o CR aqui, o nosso celebrando, com a oração da serenidade. Queria orar com vocês. Vamos orar aqui todos juntos. Amém? Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar como Jesus o fez, esse mundo pecaminoso como ele é, não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Amém? É isso aí. Vamos dar continuidade. Boa noite. Meu nome é Almir, filho amado de Deus, discípulo do Senhor, em processo de recuperação de coisas da ira, cólera. E nós vamos neste momento convidar vocês a lerem os 8 princípios com base nas bem-aventuranças. Meu nome é Cassiana. Sou uma filha amada de Deus e estou sendo restaurada de traumas do passado, feridas emocionais e suas consequências. Que gostoso estar aqui nessa noite, amém? Os 8 princípios são base do CR. Então, nós sempre lemos os 8 princípios para que nós possamos entender que através desses 8 princípios, baseados nas bem-aventuranças, como nós conseguimos passar por cada um deles. Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio número 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e o controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes os que têm coração puro. Mateus 5:8. Princípio número 5. Peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocará mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, Mateus 5:9. Princípio número 7.
Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar as suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Mateus 5:10. Amém. Boa noite a todos. Eu estou no CR para tratar de mágoas e ressentimentos da infância. Meu nome é Alex. Eu estou aqui com meu coração que não cabe no peito. Faz parte do CR os testemunhos. E como marinheiro de primeira viagem que somos do CR, estávamos ansiosos para ter esse momento. E mais especial por ser o nosso querido irmão Ricardo. Por favor, Ricardo, vem até aqui. Ricardo é um irmão querido nosso, que também tem rasgado o coração no grupo de passos, que eu espero vê-los num futuro quando abrir. E tem um testemunho muito precioso do que Deus até aqui fez por meio do CR na vida dele. E esse é o que ele vai contar um pouco, porque nós estamos aí, ainda passamos um pouco da metade só do grupo de passos, e Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas. E o Ricardo se dispôs hoje a contar um pouco do que ele está tratando no CR e do que até aqui esta ferramenta de Deus tem sido na vida dele. Deus te use. Eu espero e eu tenho certeza que vocês serão ricamente abençoados com esse testemunho. Eu vou estar ali, você já sabe. Tá, fala oi. Alô, oi, alô. Deixa eu pegar aqui, Alex, isso, por favor. Boa noite. Meu nome é Ricardo, filho amado de Deus, seguidor de Jesus Cristo, e estou no CR me recuperando de traumas causados pela ira e procrastinação. Bom, felizmente coube a mim iniciar isso aqui. Confesso a todos que meu coração tá bem aflito, porque não é fácil subir aqui, mas ao mesmo tempo é muito bom poder falar das maravilhas que o Senhor já fez pela minha vida em tempos passados e agora no CR tem feito. Mas peço a compreensão de todos, que entendam o nervosismo, que entendam a primeira vez que sobe aqui, e tudo isso vai estar no meio dessas palavras. Espero que vocês entendam, se por acaso houver uma gaguejada ou algo assim, faz parte. Amém? Eu só queria, antes de começar, como eu disse, no CR estou tratando ira e procrastinação. Muitas pessoas acham um palavrão, procrastinação. E eu fui buscar o significado disso. E diz assim lá, que é procrastinação? É a protelação do ato, ou seja, jogar para frente. Refere-se ao atraso desnecessário e irracional de uma tarefa ou tomada de decisão, acompanhado de desconforto psicológico e emoções negativas como culpa e insatisfação. Certo, doutor Almir? Muito bem. Então, eu vou iniciar aqui e algumas vezes vou ler do lado, tá bom? É parte do CR que o testemunho seja lido. Então, tudo que eu vou falar está escrito, tá bom? Quando ouvi falar da primeira vez do CR, achei que eu poderia contribuir para outros irmãos
com a libertação que Deus tinha me agraciado desde a minha conversão, que foi do vício em drogas e prostituição. Achei que seria um canal de bênção na vida de pessoas que, como eu sofri, também estavam sofrendo com problemas tão sérios da dependência química. Eu fui viciado durante 20 anos em drogas e, nesse período, a minha vida correu muitos riscos, tanto físicos, com polícia, com 2 paradas cardíacas, quanto psicológicos, com mentiras para a família e no trabalho. Não foi fácil. Mas na minha conversão, em 2004, já vão 19 anos, louvado seja Deus, Deus me libertou disso. E graças a Ele, graças a Deus, nunca, absolutamente nunca, eu tive uma recaída sequer. Eu louvo a Deus por isso, porque já dei testemunho muitas vezes em clínicas de recuperação sobre isso, e uma coisa comum entre as pessoas que se libertaram de drogas é a recaída. E eu sempre dizia o contrário. Liberto pelo Senhor, não tem recaída, né? Então, eu achei, né, que iria no CR ser usado dessa forma. Já na apresentação do George e a dona Sônia, que foram, né, os membros da IBAB que vieram fazer a apresentação aqui na PIB, na primeira vez, quando a igreja estava quase lotada, pude perceber que não era isso que o Senhor tinha para mim nesse ministério, e sim uma cura que eu não sabia ou não queria enxergar, coisas que eu, na minha zona de conforto, achava que estava dominando e que era normal para qualquer pessoa passar por caídas e recaídas na área da ira, da raiva excessiva, e acabava pecando várias vezes, desfazendo e manchando o meu testemunho, que até ali eu pensava ser muito bom e forte. A explicação dinâmica que o George deu naquele dia, abrindo todas as áreas que o CR poderia alcançar e tratar, me revelou que eu, apesar de livre e liberto de drogas e prostituição, tinha mágoas intrínsecas e áreas a serem tratadas, que pode parecer simples para alguns. Para muita gente fala assim, mas ira é uma coisa simples, procrastinação é uma coisa simples. Simples para quem não passa, simples para quem não vive, simples para quem não é envergonhado, simples para quem não passa por aquilo que a gente passa. Mas é muito difícil de ser superadas quando isso nos atinge. É impressionante como o ouvir de outras pessoas os seus problemas, os seus traumas e dificuldades são provocadores em mim a lembrar e admitir que sofro também de alguma dessas dificuldades e assim buscar cura no Senhor, na sua palavra, desses males. Confesso que fiquei bem acanhado na primeira vez que participei da partilha na IBAB. Depois da apresentação aqui, nós fomos conhecer o ministério em São Paulo, lá na Igreja Batista da Água Branca, e lá participamos de um grupo de partilha. Achei tudo muito estranho, e que eu não iria conseguir me abrir e ser tratado daquela forma. Mas, pelo contrário, ouvir as pessoas e seus problemas me incentivou, porque o meu não era diferente. E os resultados eram o que eu buscava ali. Nós tivemos 2 oportunidades de participar de grupos de partilha. Uma na IBAB, e outra na Igreja Batista da Água Branca. E lá participamos de um grupo de partilha. Achei tudo muito estranho, e que eu não iria conseguir me abrir e ser tratado daquela forma. Mas, pelo contrário, ouvir as pessoas e seus problemas me incentivou, porque o meu não era diferente. E os resultados eram o que eu buscava ali. Nós tivemos 2 oportunidades de participar de grupos de partilha. Uma na IBAB
onde eu entrei na sala, mas não consegui falar, está até junto com o Alex, né? Eu entrei na sala, mas eu não consegui falar, devido à vergonha, enfim, primeira vez, mas aquilo foi um bálsamo para mim. Posso dizer, gente, aquilo foi um remédio. O Senhor usou aquele dia, a minha vergonha, aquelas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, para me mostrar que Ele tinha algo grande para mim. Um remédio que me encorajou. Aquilo foi um bálsamo realmente que me trouxe coragem. Já na segunda vez em Suzano, não vi a hora que eu pudesse compartilhar e começar a minha recuperação. Como chama aquela igreja? Inova, de Suzano. Nós fomos lá uma segunda vez e teve um grupo de partilha, onde nós entramos e lá eu consegui partilhar. E começar a minha recuperação. Ali eu partilhei de forma rápida e sucinta sobre a ira que me envergonhava. E creio que ali foi a confirmação desse ministério para mim. Quando iniciamos o grupo de passos, já aqui na PIB, algumas coisas foram ficando claras. E percebi que o ambiente era seguro. Não havia comentários e que todos ali, cada um com a sua particularidade, todos os homens que estão de laranja aqui, sabem do que eu estou falando. Cada um com sua particularidade estavam buscando a mesma coisa que eu, a cura, através da palavra e não de palpites insensatos de pessoas. Eu tinha uma sensação que só eu tinha problemas. E a sala de partilha me trouxe uma realidade de como todos nós precisamos de cura. E esse ambiente, o ambiente de partilha, favorece isso. O fato de se repetir várias vezes os 8 princípios, como a Almir e a Cassiana fizeram aqui agora, e os 12 passos, e orando a oração da serenidade em toda a reunião, me fez reconhecer que eu estava encobrindo fatos e situações que me atrapalhavam muito a vida cristã. Todo dia, concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e viver um dia de cada vez. Vocês não fazem ideia como isso cutucava aqui dentro, porque eu não era assim. Isso me trouxe uma realidade que eu não costumava pensar e que eu preciso encarar em Jesus, esta minha negação de fatos tão relevantes na minha vida e que estavam mudando, e por encobri-los e não querer trazer à tona para resolver. A oração da serenidade, lida apenas, pode ser uma chatice. Como quem leu aqui pode achar que é um negócio repetitivo, tal. Mas se ela for bem vivida e colocada na ferida do mal que me aflige, ela gera reflexão e desejo de mudança, porque ela é provocativa. A oração da serenidade, ela é provocativa. Realmente ela gera desejo de mudança. No princípio 1, diz: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente e que minha vida está fora de controle. Foi um choque tão grande que cheguei a pensar em desistir algumas vezes, inclusive faltando e tendo que dizer para os meus líderes por que eu tinha faltado. Menti, que eu queria desistir, porque aquilo foi Eu admiti que eu não tinha controle sobre as minhas situações, era algo muito pesado para mim. Essa negação foi
um soco que eu tomei e que, só que ao mesmo tempo de ter sido um soco, foi algo que desencadeou a minha cura, né? Eu ter que repetir, ter que admitir isso, foi algo bem, bem forte para mim. Então eu cheguei a pensar em desistir algumas vezes. Todas as lições são muito edificantes, mas a primeira, a da negação, é terrível para quem acha que a vida está em suas mãos. Eu não sou Deus e sou impotente. Traz a realidade nua e pura. Eu preciso admitir, senão não vou conseguir mudar. Mas a contrapartida, vocês puderam ver aqui que eles liam o princípio, na verdade, vinha o Sermão do Monte, né? Mateus 5, que diz o que a palavra fala sobre aquela situação. Mas o Sermão do Monte, em Mateus 5, me mostrou a direção que o Senhor Jesus tem para mim. Felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Comecei a admitir que estava perdendo o controle das minhas atitudes muitas vezes. E sempre que eu era contrariado ou que as coisas não iam da maneira que eu queria, que é o mal da ira, e a minha soberba não permitia que eu reconhecesse. O ditado que diz, ireis, mas não pequeis, diz a palavra. Mas eu irava e pecava, porque perdia o controle e falava coisas que depois me arrependia. Família, funcionários, amigos, situações que, quando era contrariado, perdia a cabeça e o controle, e mais uma vez o testemunho ia por água abaixo. As partilhas no grupo de passos me ajudaram a trazer à tona, através da oração e do ouvir dos outros irmãos, os problemas, os gatilhos que me faziam cair frequentemente nas mesmas armadilhas de sempre. E a partir daí, comecei a ter mais atenção e não repetir. Tenho encarado hoje o meu problema de outra forma, porque sou impotente, mas já consigo perceber que o autocontrole, domínio próprio e o longo ânimo, que são frutos do Espírito, que a gente busca no Senhor, em Gálatas, né? Diz sobre os frutos do Espírito. Como que eu posso ser um cristão? Como que eu posso ser um servo do Senhor se eu não tenho fruto do Espírito? Se eu não tenho longo ânimo? Se eu não tenho domínio próprio? Aquilo afetou muito o meu ser. Passaram a fazer parte na hora das minhas tomadas de decisão. E também as pessoas que estão mais perto de mim perceberam e dizem que hoje estou diferente do que antes eu era. Para a glória de Deus. Isso é sobre a ira. A procrastinação é um mal que me acompanhava desde a minha infância. Eu acho que eu nasci um procrastinador, me trazendo sérios problemas pessoais e profissionais. E eu não os admitia, achando que era a falta de tempo e o excesso de coisas a fazer que me levava a empurrar com a barriga coisas sérias e importantes, e até coisas sem tanto valor para frente. E muitas vezes não fazer, perdendo prazos, datas, gerando prejuízos para a empresa e vergonha para mim próprio, tendo que explicar o inexplicável. Eu não fiz porque eu fui um procrastinador, porque eu não dei valor, porque eu empurrei. Mas não, arrumava mil e uma desculpa, mil e uma explicação para
explicar o inexplicável. A procrastinação, como eu expliquei agora há pouco, que eu li, é empurrar um problema ou algo que não tenho coragem para fazer para debaixo do tapete, querendo esconder para que o tempo passe e apague aquilo, mas não apaga, na maioria das vezes. A lição esperança me mostrou que anseio por mudança e capacidade para mudar, que isso diz na lição, e principalmente permitir um poder superior, que é Jesus, pode me ajudar muito nisso. Fiz, no início desse ano, como fazia em todos os outros anos, e não cumpria quase nada, uma lista com as coisas que eu quero mudar ou realizar no ano de 2023. E para a glória de Deus, mais de 70% dela eu já consegui realizar em 3 meses. Coisa que eu não fazia, tem coisa de 10 anos, tem coisa de 5 anos, tem coisa de... Eu consegui realizar em apenas 3 meses. E o CR é parte fundamental nisso, na minha vida. Colocando em prática e tirando a poeira de projetos urgentes que eu já adiava há mais de 5, 10 anos, trazendo para hoje o que eu não posso deixar para amanhã com desculpas e mais desculpas. Foram tantas coisas que não dá para falar tudo aqui, mas eu preciso falar pelo menos uma. Eu tenho a minha CNH suspensa e cassada por pontos há mais de 6 anos. E todo ano colocava na minha lista de prioridades resolver isso. Mas, como sempre, adiava. Passei inúmeros sufocos nas ruas, desviando de blitz, de polícia rodoviária, mudando o caminho, onde tinha, eu pegava no Waze, onde tinha polícia, eu fazia outro caminho para não ser parado, para não ser pego. Esse ano de 2023, logo em janeiro, dei a entrada, já fiz todos os exames, provas, já estou com a minha CNH nova, louvado seja Deus, e digo com toda certeza que eu estaria ainda empurrando para frente se não fosse essa nova maneira de encarar as coisas. E eu até fiz um comentário aqui, isso chega a ser doença. Isso chega a ser doentio, o fato de você querer jogar para frente as coisas. A gente não percebe. É impressionante como a gente não percebe, mas joga para frente. E coisas que precisam ser feitas. Eu trabalho com vendas. Eu trabalho na rua, muitas vezes, não todo o tempo, mas eu trabalho na rua. E eu preciso dirigir. E passei aí quase 6 anos me escondendo, né, de uma forma ou de outra, para que eu não fosse pego. Mas louvado seja Deus, consegui superar isso. Sei que é só um começo da minha recuperação. E o processo é contínuo. Mas desde o momento que experimentei as benesses dessas mudanças, não quero mais parar e desejo que o CR continue me ajudando nesse processo tão fundamental na minha vida, através da palavra de Deus e do partilhar. Vocês não fazem ideia como isso é. É restaurador, né, Paulinho? Como isso é restaurador. Paulinho é meu parceiro. Tive momentos doloridos na minha negação, mas me ver livre de amarras e manias que eu carregava há muitos e muitos anos não tem preço. Hoje vivo celebrando a minha recuperação todos os dias, todas as horas e em cada situação que o Senhor me dê graça de passar sem o peso que eu carregava antes. Muito obrigado por me ouvir. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.
Obrigado, Ricardo, Obrigado, meu irmão. pela sua ousadia. Glória a Deus. Obrigado, viu? Glória a Deus. Obrigado. Vocês puderam experimentar aí um pouquinho do que é o CR. Um pouquinho do que Deus tem feito na vida de Ricardo, tem feito na vida de Almir, tem feito na vida de Cassiana, tem feito na vida de Paulinho, na minha vida, na vida de Marcos, na vida de Silvana, na vida de Nara, na vida de Marisa, na vida de Sheila, na vida de Anita e na vida de alguns outros que não puderam estar aqui. Para você que nos acompanha através das redes sociais, para você, o CR de hoje termina. Eu reforço o convite para que na próxima terça-feira você esteja aqui conosco, presencialmente, Rua Barão de Jaceguai, 1019. Toda terça-feira, às 19h30, é o CR da primeira. Você é o nosso convidado. Venha fazer parte dessa família. Para os que estão